Desde cedo, ela nos ensina a seguir um caminho, a andar como os outros, a acreditar sem perguntar. Ela quer nos moldar. A religião dita regras, exige desempenho, nos prende pela culpa a fim de nos controlar. Mas algo de valor inestimável, que brilha intensamente, nos atrai. Uma graça que não exige, oferece, que não se impõe, convida. O Evangelho não quer nos controlar, quer nos transformar, não pelo medo, mas pelo conhecimento da graça. Ele nos convida a um caminho desafiador que rompe com o controle da religião e segue na contramão. É nessa jornada que algo extraordinário acontece. Cristo começa a ser formado em nós. Boa noite, queridos. Que delícia estarmos juntos para mais essa celebração e para mais esta hora. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Eu vou lá para o último trecho do livro de Gálatas, mas isso não significa que estamos encerrando hoje a nossa série. Ainda temos mais 2 encontros para terminar essa série. Mas eu quero ir lá para os últimos versículos de Gálatas capítulo 6. Fazendo então, aproveitando este momento de ceia e trazendo esse texto que nos lembra o convite que a ceia nos faz. O convite que a ceia está fazendo a você na noite deste domingo. Quero ler com vocês o versículo 14 e 15. E depois nós vamos trabalhar dos versículos 11 até o 15. Mas eu quero agora ler com vocês o versículo 14 e 15. O texto bíblico diz assim: mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criação. Em todos os capítulos, o apóstolo Paulo ele vai numa mesma temática. Vocês já ouviram falar, por exemplo, do Billy Graham? Quantos de vocês já ouviram falar sobre Billy Graham? E Billy Graham foi um homem reconhecido, e foi um homem chamado, e foi um homem que muitas vezes nós falamos que é o homem de uma única mensagem, um evangelista, que pregava muito sobre João 3,16 e anunciava o evangelho. O homem de uma mensagem, e que fez um grande impacto em todo o mundo, e pôde então ser usado por Deus. Agora nós podemos olhar para o apóstolo Paulo e dizer que em Gálatas o apóstolo Paulo é o homem de uma mensagem. Ele está sempre pregando a mesma coisa e ele vai diversificando os exemplos, ele vai diversificando as aplicações para que eu e você possamos entender o que ele quer dizer. E aqui não é diferente, é um texto correlato com aquele texto que nós lemos de manhã, de Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Nós vamos perceber que este texto e o texto de Gálatas, eles são muito parecidos. Ele está falando sobre a cruz de Cristo, ele está falando sobre a importância dessa cruz em nossa vida, ele está falando sobre as consequências desta cruz na nossa vida e o como este Cristo se manifesta através das nossas vidas em decorrência dessa cruz. E ele vai então enfatizar isso, e ele vai bater nesta tecla, porque ele acabou de falar no capítulo 5 sobre aqueles que podem viver uma religiosidade sadia e aqueles que estão vivendo uma religiosidade doentia. Aqueles que ensinam uma religiosidade sadia e aqueles que ensinam uma religiosidade doentia. E por isso ele vai dizer assim, no versículo 5: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Essa liberdade que agora ele vai enfatizar nesses 2 versículos, o 14 e o 15. E ele vai então, mais uma vez, entregar e denunciar esses falsos líderes, ou esses líderes que estavam ensinando uma religiosidade doentia. No texto de Gálatas, esses falsos líderes são chamados de judaizantes. O que é um judaizante? É um judeu que se converteu ao cristianismo
ele acredita em Cristo como Messias, ele acredita em Cristo como Redentor, mas esse judaizante, este judeu que se converteu ao cristianismo, ele entende que Cristo não é suficiente. Ele ainda entende que precisam, os homens do primeiro século e aquela igreja no primeiro século, precisava cumprir a lei de Moisés, principalmente a lei que define a aliança que Deus havia feito entre os homens e ele, Deus e Israel, a aliança que Deus havia feito com Israel, que é a aliança exterior, que é a aliança da aparência, que é a aliança da circuncisão. Esses são os judaizantes. E aí o apóstolo Paulo combate isso, por exemplo, no versículo 5, ou no versículo 2 do capítulo 5, como nós aprendemos semanas passadas. Ele diz assim: eu, Paulo, vos declaro que Cristo nada vos servirá, se vos deixardes circuncidar. E eu me lembro dessa mensagem de semanas atrás, falando sobre o legalismo e trazendo uma definição de legalismo. Quando nós complementamos a obra de Cristo, na verdade nós estamos suprimindo a obra de Cristo, porque a obra de Cristo é perfeita. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, esta obra é perfeita. Não há nada que eu possa fazer para melhorar aquilo que Cristo fez, para aperfeiçoar aquilo que Cristo fez, para trazer aquilo que Cristo fez um complemento. E todas as vezes que eu tento complementar aquilo que Cristo fez, eu estou anulando aquilo que Cristo fez. É isso que Paulo está dizendo. Toda vez que pelo meu esforço humano, pela minha tentativa humana, pela minha disposição humana, eu buscar, através disto, complementar a obra de Cristo, eu estou anulando a obra de Cristo. E nesse sentido, então, o apóstolo Paulo vai trazer para nós 3 advertências sobre quais são os convites que a ceia nos faz. E o primeiro convite que a ceia nos faz está no versículo 14, leia comigo. Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo vai trazer esta ênfase: eu não quero ter outro orgulho, a não ser sobre aquilo que Cristo fez em meu favor. Se eu tenho orgulho, todo orgulho que eu tenho está depositado na obra de Cristo, em tudo aquilo que Cristo fez em meu favor, tudo aquilo que Cristo fez por mim. Por que o apóstolo Paulo vai enfatizar essa questão do orgulho? Porque era exatamente isso que os judaizantes estavam lutando, ou eles estavam tentando preservar. É a denúncia que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo vai denunciar o orgulho dos judaizantes e vai denunciar as intenções que aqueles judaizantes tinham, porque eles faziam questão de que a lei de Moisés fosse aplicada à igreja do primeiro século, sendo que Cristo já morreu e ele já cumpriu toda a lei, e agora não existe exercício exterior que produza mudança interior. E o apóstolo Paulo vai denunciar os judaizantes. Vamos ver as 3 denúncias que o apóstolo Paulo faz sobre os judaizantes? Olha o versículo 12. Aqueles que desejam ostentação exterior vos obrigam a circuncidar-vos. Ou seja, a circuncisão, ou o exercício de uma religiosidade exterior, ela traz status, ela traz um lugar de destaque, ela traz dependência humana, porque muitos líderes religiosos têm dificuldade em abrir mão de poder, porque o poder traz status. Muitas vezes é gostoso ter pessoas e ver pessoas que dependem de você, que dependem da sua palavra, que dependem da sua possível autoridade, do seu possível poder. É gostoso, isso envaidece o líder, isso traz status ao líder, isso coloca ainda ele mais num pedestal mais alto e faz com que ele se sinta então mais valorizado. Isso massageia o seu ego, isso traz então sentimento de valor para a sua história e para a sua vida. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, esses aí, judaizantes, esses judeus que se converteram ao cristianismo, estão tentando complementar a obra de Cristo. Eles os fazem e eles insistem que vocês precisam, gentios, se circuncidar
porque isto traz ostentação. Isto coloca eles num pedestal, num patamar acima de alguém que pode olhar de cima para baixo e dizer: eu sou o grande líder. Mas olha que interessante, a segunda denúncia que o apóstolo Paulo vai fazer, ainda no versículo 12: somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Esta também era uma preocupação dos judaizantes. Eles tinham medo de estarem anunciando Cristo e as consequências desse anúncio de Cristo e as perseguições que esse anúncio sobre Cristo poderia reproduzir ou recair sobre eles. Mas eu penso que a maior preocupação e o maior medo que esses judaizantes tinham, e por isso eles suprimiam a obra de Cristo, atrelando a obra e a religiosidade exterior, porque a cruz denuncia quem eu sou. A cruz revela a minha vulnerabilidade, a minha mediocridade. A cruz revela o quanto eu sou maldito e o quanto eu sou pecador. Olha comigo, por exemplo, o versículo 13 do capítulo 3. E o texto bíblico diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. E o madeiro era para que eu estivesse lá, era para que você estivesse lá, era para que os bandidos estivessem lá, os salteadores estivessem lá, não Jesus. Como o próprio ladrão da cruz diz: por que você está zombando deste? Este mal algum fez. Nós sim merecemos aqui estar. Este mal algum fez. E Jesus, reconhecendo então essa rendição que o texto de Gálatas propõe, né? Esta rendição que o texto de Gálatas propõe, Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. O convite que o texto bíblico está fazendo, o convite que esta cerimônia, esta celebração da ceia, este memorial está fazendo, é para que você possa se render ao sacrifício de Cristo. É para que você possa reconhecer o sacrifício de Cristo em seu favor e você possa se render totalmente, completamente a este sacrifício. Eu gosto muito de séries que tem aí esse viés investigativo policial. Eu gosto muito. Eu só assisto séries que tem esse teor. E quando a polícia chega para prender alguém, ela pede a rendição. Quando o bandido, ele percebe que ele perdeu, que se ele não se render, ele vai morrer, ele vai levar um tiro, o que ele faz? Ele entrega a arma, ele se desarma. Ele entrega a arma, ele põe a arma no chão, ele joga no chão, chuta para longe, ele então se desarma. Se render, entendendo que o sacrifício de Cristo Jesus é suficiente para a minha vida e para a sua vida, é se desarmar. Se desarmar das nossas pretensões, se desarmar das nossas convicções, se desarmar das nossas pretensões, se desarmar. Quando eu me desarmo, eu me rendo. Quando eu me desarmo das minhas vontades, quando eu me desarmo das minhas intenções, quando eu me desarmo das minhas paixões, quando eu me desarmo disso, eu estou rendido. Eu estou rendido a ponto de ter a coragem de dizer: pode falar, Senhor, estou aqui pronto a obedecer, pronto a realizar. É aquele sentimento de sim, Senhor, e obrigado, Senhor. A rendição produz em nós esse sentimento, sim, Senhor. E quando as coisas não estão acontecendo como gostaríamos, quando não entendemos o que está acontecendo, obrigado, Senhor, porque eu estou rendido à sua vontade, eu estou rendido à sua soberania, eu estou rendido ao seu senhorio. Por isso a igreja de Cristo Jesus precisa voltar a anunciar e pregar não apenas a salvação. Nós não precisamos simplesmente de um Cristo que salva, mas não existe salvação sem o senhorio de Cristo. Precisamos de um Cristo que reine. Precisamos de um Cristo que seja o Senhor da nossa história, Senhor das nossas vidas. Isso é rendição. O que é rendição? Se lembra aí de alguma série? Ele joga a arma no chão e chuta para longe. Muitas vezes o policial pede para ele se ajoelhar, porque ele ajoelhado ele não tem poder de reação.
Ele ajoelhado, ele não tem o poder de correr, de fugir. Então ele se ajoelha, ou muitas vezes ele deita no chão. Ou muitas vezes o policial diz: você vai se ajoelhar e você vai colocar as mãos para trás. E a algema é colocada. O que isso significa? Ele está sem reação alguma. Ele está rendido. Quando o texto bíblico diz lá em Gálatas, então, volte comigo no capítulo 6, no versículo 14. Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A ceia do Senhor está te convidando a se render na noite de hoje. Se renda ao Mestre. Se renda a Cristo Jesus. Pare de lutar contra a ação dele na sua vida, contra o mover do Espírito dele na sua vida, contra o chamado que ele tem para a sua vida. Pare de lutar. Eu me lembro na minha adolescência, eu me converti com 16 anos de idade, já contei essa história. E mais ou menos quando eu tinha de 23 para 24 anos, ou 24 anos para 25 anos, veio o chamado de Deus para que eu pudesse ter um papel específico dentro do reino. Mas como foi difícil para mim naquele momento. Eu não conseguia me render. Mesmo tendo ouvido o que ele falou, mesmo tendo certeza que ele estava me chamando para um papel específico dentro do reino, eu ainda lutei e relutei com Deus muitas vezes, e de muitas maneiras. Eu fui aquele que pedi várias provas para Deus, para que eu pudesse então me render. Eu fui aquele que pedi vários sinais para Deus. Eu quero que isso aconteça, eu quero que aquilo aconteça. Várias vezes eu pedi sinais e cada um deles foram acontecendo a ponto de que eu fui ficando encurralado. Não tinha mais para onde sair, não tinha mais para onde fugir, não tinha mais sinais que eu pudesse pedir. É naquele momento que eu caio de joelhos. É naquele momento que eu coloco as minhas mãos para trás. É naquele momento que eu digo: estou rendido, Senhor. Não tenho o que fazer. Então, vamos nos preparar, vamos preparar para que eu possa estar então fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. O que é que falta para você se render por completo a Jesus? Qual é o seu medo? Qual é a sua preocupação? Quais foram os sinais que você já pediu e Ele já confirmou esses sinais? E você ainda continua relutando. Por que você não cai de joelho na presença dEle na noite de hoje? Por que você não coloca suas mãos para trás? Por que você não se coloca numa condição de falta de mobilidade? Você não tem para onde fugir. E Ele vai então te pegar no colo e vai preparar todo este caminho para que a vontade dEle, o propósito dEle se cumpra em sua vida. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto vocês estão se orgulhando de uma expressão exterior de fé, eu me orgulho, não daquilo que eu posso fazer por Jesus, não daquilo que eu já fiz por Ele, mas daquilo que Ele tem feito por mim, já fez por mim e continuará fazendo por mim. Porque como nós já dissemos, o livro de Gálatas é uma lembrança contínua e constante de que a vida espiritual e a religiosidade sadia não se baseia em performance humana, não se baseia em esforço humano, mas se baseia na graça de Deus que nos capacita a ser e viver o que Ele tem sonhado para nós. Mas o texto bíblico também nos faz um outro convite. Ao pegar o cálice na noite de hoje, você está convidado a romper com este mundo. Deus está convidando você a romper com este mundo. Olha o que o texto bíblico diz: pela qual o mundo está crucificado para mim. Curioso, de manhã o apóstolo Paulo diz: nós estamos crucificados com Cristo, unidos a Ele. Agora o apóstolo Paulo vai dizer: não apenas nós estamos crucificados, mas agora eu estou crucificando o mundo. E é interessante quando a gente olha para o texto bíblico, principalmente no Evangelho de João, mundo não tem um único significado. Mundo tem pelo menos 3 significados. Mundo pode significar toda a criação de Deus, um lugar geográfico, o cosmos,
toda a criação de Deus. A palavra de Deus diz que o mundo foi criado em 7 dias. Então, a ideia de mundo é a ideia de cosmos, toda a criação de Deus. Mas também mundo pode significar e significa pessoas, seres humanos. Por isso o texto de João, no capítulo 3, versículo 16, vai dizer: porque Deus amou o mundo. Ele não amou o cosmos, Ele não amou toda a sua criação. Mundo ali é pessoas, tem um nome, tem um CPF, sou eu e você. Quando o texto bíblico diz, porque Deus amou o mundo, ele está dizendo, porque Deus amou o Fernando, a sua história, a sua vida, a sua família. Então mundo, você pode substituir por você pode substituir ali pelo seu nome. Então não seria nenhuma aberração e nenhuma afronta a palavra de Deus dizer, porque Deus amou o Fernando de tal maneira, de uma maneira tão singular, tão profunda, tão verdadeira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê em Jesus, tenha vida eterna. Então mundo é pessoa. Mas esse mundo, pessoa, também pode significar campo missionário. Então, essa é uma terceira maneira de nós encontrarmos na palavra de Deus, mundo, é o campo missionário. É aqueles que estão fora do aprisco do eterno e que precisam ser alcançados pelo Evangelho. Mas também mundo significa a cultura que estamos vivendo. Todo esse sistema que jaz no maligno, toda essa cultura que é praticada, anunciada, ensinada, fora, desassociada de Deus. Então, toda cultura desassociada de Deus é mundo. Eu me lembro que quando eu me converti, naquela época, algumas pessoas falavam assim, Fernando, pare de ouvir música do mundo. O que é música do mundo? Talvez uma letra que não traga princípios sagrados, que está totalmente desassociada do mundo, desassociada de Deus. Então, mundo é esse sistema cultural, esse sistema filosófico, esse sistema cheio de ideologias que nega a existência de Deus, nega o poder de Deus e nega os valores de Deus. Então, quando Paulo está falando aqui, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, e ele está falando, precisamos romper com este mundo. Ele não está falando sobre a criação e sobre o cosmos. Ele não está falando sobre pessoas, que eu devo evitar pessoas. Mas ele está falando sobre essa cultura que continua arrancando lágrimas do eterno. Essas ideologias que continuam negando o poder do eterno e indo contra os seus valores, contra os seus princípios. Paulo está dizendo, eu não me encaixo mais nessa sociedade. Por isso eu rompo com o mundo. E o mundo também rompe comigo. E quantas vezes você talvez já chegou em alguma rodinha de conversa e um monte de nariz torto foi direcionado a você. Porque lá vem o cristão chato. Lá vem o cristão moralista. Lá vem o cristão dizendo e que não vai fazer o que a gente faz. Então esse romper com o mundo não é arrogância. Esse romper com o mundo não é uma atitude de arrogância de Paulo, mas é uma atitude de amor a Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós não nos encaixamos mais. Para que conheceis, desfruteis da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis, não tomem a forma deste mundo. Somos piracema. Estamos sim, sempre nadando contra a maré, sempre rio acima. Não aceitamos a maré nos empurrar. Vamos contra esta maré, porque os valores deste mundo que ainda jaz no maligno, eles tendem a pender, a afrontar os valores do reino. Por isso, quando Jesus vai estabelecer o Sermão do Monte, ele estabelece ali valores e princípios dos quais nós devemos viver, e ali ele apresenta o reino de ponta cabeça.
Porque o Sermão do Monte diz: feliz aqueles que choram. Este mundo diz: feliz aqueles que são firmes e poderosos, inabaláveis, não demonstram as suas fraquezas. Mas o reino de ponta cabeça proposto por Jesus é: feliz aqueles que choram. O reino de ponta cabeça propôs: feliz aqueles que são humildes. A era que nós estamos vivendo, este mundo que nós estamos vivendo, ele diz: você precisa prevalecer. Senão as pessoas vão montar no seu cangote e vão te humilhar. E o texto bíblico diz: feliz aqueles que são humildes de coração. O texto vai dizer: felizes os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. E esse mundo diz: lute pelos seus direitos, lute o tempo todo pelos seus deveres, pelos seus direitos, pelas suas vontades, conquiste tudo que você tem que conquistar. Por isso o reino de Deus é o reino de ponta cabeça, porque ele inverte a pirâmide, ele nos coloca todos no mesmo patamar, para que possamos então viver de maneira harmoniosa. Por isso, enquanto o texto bíblico diz: felizes aqueles que reconhecem as suas fraquezas, porque estes vão prosperar, é o que o texto de Provérbios nos diz. Aqueles que reconhecem as suas fraquezas vão prosperar. O mundo diz: se você demonstrar a sua fraqueza, roubam o seu espaço. Por isso que a gente rompe com este mundo. Por isso que a gente rompe com essa sociedade. Por isso que viver neste mundo e viver nessa sociedade é tão difícil para aqueles que amam Jesus e são convidados a romper com este mundo. Porque eles não vão emitir, olha o que eu vou dizer, que sacrifício isso. Ainda bem que Deus me chamou para o ministério pastoral, porque eu, como empresário, talvez eu seria um empresário falido. Porque Deus não te chamou para emitir 50% de nota. Ele te chamou para emitir 100% de nota. Mas como que eu vou romper com esse mundo? Porque se eu emitir 100% de nota, eu perco a concorrência. O meu concorrente nem nota emite. O preço dele vai ser melhor que o meu. E aí, sabe, a igreja, porque ela tenta e ela procura viver de maneira correta e maneira honesta. Toda vez que um fornecedor que nós precisamos presta um serviço para nós, todo um fornecedor que nós precisamos entrega uma mercadoria para nós, ele fala assim: mas pastor, a gente não emite nota, mas eu quero com nota, então eu vou cobrar X% a mais para que você tenha nota. E eu pago o imposto dele duplamente, para ter uma nota fiscal, para andar rompendo com este mundo. Não é fácil, igreja, romper com o mundo. Não é fácil. Não é fácil muitas vezes ser subordinado a alguém que pede para você mentir. Mas precisamos romper com o mundo. No mercado de trabalho, na universidade, na escola, precisamos levar nossa família a romper com o mundo. E o texto bíblico está dizendo: depois que eu tenho como orgulho a cruz de Cristo, eu não me encaixo mais nesse mundo. Porque eu não consigo mais ter a forma dele. Eu não consigo mais viver como todo mundo vive. E aí a gente lembra, de quando nós éramos crianças e queríamos convencer a mamãe a permitir que a gente fizesse alguma coisa. A gente fala: mas mamãe, todo mundo faz. E o que a mamãe respondia para você e para mim? O que o papai do céu está respondendo para você na noite de hoje, meu irmão, minha irmã? Você não é todo mundo. Você é meu, você é minha. Você é meu, você é minha. Rompe com este mundo. Rompa com este mundo. Não é fácil, igreja. Não é fácil. É um exercício diário de busca de Deus, de discernimento de Deus, de entender o nosso momento e aí procurarmos crescer. Sabe, o que eu gosto da proposta de santidade é exatamente esta. Porque na proposta de santidade, Deus não nos tira do 0 para o 10. Deus estabelece um processo. Ele diz: o seu real é este, o seu ideal é este. O meu convite: saia do seu real e caminhe até o ideal. É um processo. Ele não fala: para com o seu real e de imediato venha para o ideal.
Muitas vezes há transformações que são imediatas, mas às vezes é um processo. Qual é o seu real hoje? Caminhe para o ideal, num processo, com a presença dele, com a companhia dele, com a ajuda dele, com o auxílio dele. Ah, como é gostoso saber que Deus, Ele conhece as nossas lutas, e Ele nos convida a não nos acomodarmos no nosso real, mas trabalharmos e criarmos todo um sistema para ir até o ideal. A ceia está te convidando na noite de hoje a romper com este mundo, a romper com esse sistema anticristo, esse sistema antivalores bíblicos, e a você então brilhar, e a você então impor os valores bíblicos dentro da sua cultura, da maneira como você pode, da maneira como você consegue, mas impor esses valores bíblicos na sua cultura. Rompa com este mundo. E por último, o terceiro R do convite da ceia do Senhor, para você memorizar, hein? Fácil. Render-se, romper, e vamos para o último R, versículo 15. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criatura. O apóstolo Paulo, porque ele foi chamado, o apóstolo Paulo foi chamado de um pregador de teologia fraca. O apóstolo Paulo foi acusado de estar pregando a justificação pela fé, para que ele pudesse então ser aceito pelas pessoas. E aí os judaizantes diziam, essa teologia é fraca. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer assim, se eu quisesse agradar aos homens, eu já não seria mais ministro de Cristo. É muito pelo contrário. Porque eu sou ministro de Cristo, eu prego a justificação pela fé e combato esta ideia de que a religiosidade precisa ser no exterior. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, é de dentro para fora a mudança e nunca de fora para dentro a mudança. A mudança nunca é imposta por uma cultura, nunca é imposta por um corpo doutrinário, nunca é imposta por ritos e regras. Mas a mudança, ela acontece quando de fato temos um encontro com Cristo, e esse Cristo de dentro para fora nos chama à mudança, à transformação. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer isso. Olha o versículo 10 comigo do capítulo 1. Pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. E aí o apóstolo Paulo vai dizer então aqui, no capítulo 6, no versículo 15. Se vocês acham que a circuncisão que os torna aceito por Deus, vocês estão enganados. Se vocês acham que a falta de circuncisão é o motivo da rejeição de Deus, vocês estão enganados. Então veja que o apóstolo Paulo, ele não está nem defendendo a circuncisão e nem condenando a falta da circuncisão como uma possibilidade da rejeição de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo assim, o tema principal é justificação pela fé. É a maneira como Deus nos recebe, a maneira como Deus trabalha em nossas vidas. Então o apóstolo Paulo está falando, se vocês acham que pela circuncisão vocês serão aceitos por Deus, estão enganados. Se vocês acham, e vocês estão ensinando isso, por isso vocês estão impondo a circuncisão nos gentios, que pela falta da circuncisão Deus vai rejeitar vocês, vocês estão enganados. Porque o que importa mesmo não é a circuncisão nem a falta dela, mas o ser nova criação. O ser nova criação. Aquilo que Jesus conversa com Nicodemos no Evangelho de João. É necessário que você nasça da água, do Espírito. É necessário que você nasça do Espírito. E naquele embate com Nicodemos,
quando Jesus está apresentando o conceito do novo nascimento. Nicodemos vai dizer: mas como é possível eu, adulto, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus vai dizer: você não precisa nascer da água, mas agora é nascer pelo Espírito. Não é nascer da carne, mas agora é nascer do Espírito. É a conversão genuína, é o arrebatamento do nosso coração pela imposição da graça de Deus em nossas vidas. É esta nova criatura, esta nova criação, esta nova criatura, esta nova criação que reflete o poder de Deus, que reflete o caráter de Deus, que reflete as ações de Deus, que reflete a manifestação de Deus. Esta nova criação que muda a realidade desta sociedade por se fazer presente. É esta nova criação que leva a proposta de reconciliação, que leva a proposta de perdão, que leva a proposta de amor, de compaixão, que leva a proposta de auxílio. Esta nova criação que traz luz aonde há escuridão, que abre os olhos daqueles que estão caminhando para longe de Deus. Então, o convite do apóstolo Paulo é que eu preciso de fato viver como filho e refletir esta minha identidade, que tanto ele também defende no livro de Gálatas. Então, refletir o Cristo. Como eu gosto de dizer, fomos chamados para espelhar este Cristo. Fomos chamados para espalhar esse Cristo. Fomos chamados para tornar um Cristo disponível através da minha vida e acessível através da minha vida. Disponível e acessível. Como o próprio Cristo fala: quem vê o Pai vê a mim, quem vê a mim vê ao Pai. E agora, como é gostoso saber, quem vê a você vê a Cristo. Porque tudo que Jesus fazia apontava para o Pai, e agora tudo que eu faço aponta para Cristo. E agora as pessoas podem ver Cristo através de você. Ele não tem corpo, ele não tem imagem, mas ele tem o seu rosto. Ele não tem corpo, ele não tem imagem, mas ele tem os seus braços, ele tem as suas pernas. Ele não tem corpo, ele não tem imagem, mas ele tem você, para ser um reflexo da imagem e semelhança dele. O convite é para que de fato possamos ser aqueles que brilham no meio da escuridão. Muitas vezes é fácil ser sal dentro do salgueiro. E às vezes eu fico pensando que nós queremos ser sal quando estamos nesse salgueiro, chamado templo, chamado espaço sagrado, chamado lugar de culto. Não, mas não é só aqui que nós devemos ser sal. Vamos sair do salgueiro. Vamos deixar Deus pulverizar a gente pela cidade, chacoalhar o salgueiro, colocar arroz debaixo, do sal, para a gente não ficar tão empedrado que a gente só quer ficar junto. Não, é gostoso ser empedrado às vezes e a gente querer ficar junto. Mas às vezes o sal tem que estar solto. E quando Deus chacoalhar o salgueiro, a gente trazer sabor e ressaltar o sabor da vida por meio das nossas atitudes. Às vezes é fácil ser luz aqui. Por isso o texto bíblico diz: pegue a lanterna e coloque ela no monte. Não coloque ela debaixo da cama, não coloque ela debaixo da mesa, coloque ela no monte, para que lá de cima ela possa iluminar mais e fazer diferença. O convite desta ceia é para que você possa refletir o Cristo, sendo sal da terra e luz do mundo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer assim, e ele termina o seu texto com um desabafo e com uma palavra de bênção. Veja comigo versículos 16, 17 e 18. Que a paz e a misericórdia estejam sobre todos que andam conforme essa norma. Que norma? A norma da rendição, a norma do romper com o mundo, a norma de refletir o caráter de Cristo. E também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, quanto a esses judaizantes, quanto a esses que vivem uma espiritualidade doentia, olha o que ele fala, olha a dureza das suas palavras. Quanto ao restante,
que ninguém me importune. Pare de me perturbar, pois trago no corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. O apóstolo Paulo começa no versículo 3 do capítulo 1. Graça a vós e paz da parte de Deus. O apóstolo Paulo termina no versículo 18 e no versículo 16. Paz e graça. Graça, como esse instrumento de Deus que nos capacita a viver a vida cristã. Graça, como fonte de salvação. Graça, como fonte de transformação. Graça, como o despertar de um processo de transformação. Paz, como natureza da transformação que estamos vivendo. Por isso que esses irmãos gêmeos andam de mãos dadas. Graça e paz. Os irmãos gêmeos da teologia paulina. Graça e paz. Porque, como eu disse quando eu preguei esse texto, sempre onde a graça estiver, a paz reinará. Se não está reinando paz, é porque está faltando graça. Então, viva a graça e a paz naturalmente reinará. Porque não dá para desassociar. Onde existe graça, existe paz. Por isso o apóstolo Paulo vai defender a justificação pela fé. Porque é na justificação pela fé que eu sou transformado pela graça e eu vivo em paz com Deus. Mas também, onde há graça nos nossos relacionamentos, há paz nos nossos relacionamentos. Porque essa é o princípio bíblico da teologia paulina. Falo a última vez. Onde há graça, onde a natureza da graça é experimentada, onde a fonte da graça é experimentada, a natureza da paz é percebida. Você já se rendeu a Cristo? Onde está a teimosia do seu coração e a relutância do seu coração? Ele tem falado com você. Se renda. Já rompeu com o mundo? Continue amando pessoas. O mundo é esse sistema. Como eu disse pela manhã, concorde com o que Deus concorda e discorde com o que Deus discorda. Tenha prazer em fazer o que Deus tem prazer em fazer. Rejeite o que Deus tem prazer em rejeitar. Isso é romper com o mundo. E naturalmente, nós seremos um reflexo do Cristo ressurreto.